Afonso, obrigada pela parceria de sempre e disponibilidade aqui com o Brasil Agora. Olha, eu já queria trazer para você, Jesus está aqui conosco também, essa última fala do especialista em direito digital, Lucas Caran, que ele fala o seguinte, que Elon Musk ele tem uma rota calculada, ele sabe o que está fazendo, que ele cumpre de uma forma aqui, de outra forma nos Estados Unidos. Queria que você trouxesse para a gente, de repente, até de apuração, de conversa que você tem nesse cenário aí político, se esse é o pensamento dos que estão aqui no Brasil também e que estão, de alguma forma, envolvidos nessa trama como um todo. Mais uma vez, bom dia, Afonso. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Jesus. Satisfação estar com vocês aqui. Tá com saudade de vocês já. O Jesus nos abandonou, né? Tá toda manhã agora aqui, fugiu da turma da tarde. Mas é bom ver vocês aqui hoje. Vamos lá. Sobre a sua pergunta aí, o que o especialista Lucas Caran falou é a pura verdade. E não só nos Estados Unidos, Yasmin. Se você pegar em outros países, na Índia, por exemplo, quando chega alguma decisão judicial, quando chega qualquer pedido ali, o X, o antigo Twitter, ele cumpre todas as decisões. Está muito claro aí que para o Elon Musk, a briga aqui é política. Não é uma briga ali em outra seara, é muito política. Quando você tem um governo em que você concorda, que no caso dele ele é um governo de direita ali da Índia, do Narendra Modi, ele vai e cumpre as decisões que a Índia determina. Quando você tem ali sobre si uma espada na cabeça ali nos Estados Unidos, onde ele não pode, se ele descumprir decisões judiciais, ele pode ser punido severamente, ele em si, a pessoa Elon Musk, ele também cumpre. No Brasil, ele está fazendo um jogo político. O que chamou atenção para mim nessas últimas horas aí, levando em conta a madrugada, que a gente imaginou que hoje amanheceria sem o X, foi que o X ainda está ativo, né? A ameaça de Alexandre de Moraes ainda não se concretizou. Ontem a gente conversou no SBT News com um advogado também especialista em direito digital, chamado Marcos Valverde. E ele nos alertou mais uma vez sobre a questão econômica. Por que o X estava disposto a sair do Brasil, como saiu de fato, né? Não tem mais escritório aqui. Porque, em tese aqui, ele não traz lucros, não tem um rendimento bom aqui para a companhia. Então, tanto faz se ele vai funcionar aqui ou não. Quando a gente olha ali o que o Elon Musk fez desde que comprou o X, a gente viu que ele, na prática, ele detonou da companhia ali, né? Você sabe quanto que custava o X quando ele comprou em abril de 2022, Yasmin? Não faço ideia, mas por ele ser bilionário, eu imagino que muito dinheiro. A gente chama de bilionário em dólares, né? Porque em reais ele é trilionário, né? A fortuna dele é 239 bilhões de dólares, é mais de 1 bilhão de reais, né? Mais de 1 trilhão de reais. Quando o X foi comprado ali pelo Musk, na época era Twitter, em abril de 2022, o Musk tirou do próprio dinheiro e do próprio bolso e de outras empresas dele, ele tirou 44 bilhões de dólares. Hoje, em janeiro passado, o Twitter, o X, passou a valer 12,5 bilhões. Ele caiu de 44 para 12,5 bilhões. Quem está disposto a gastar tanto dinheiro, a perder tanto dinheiro assim? Olha o prejuízo dessa companhia. Aqui no Brasil a gente não tem as contas ali de fato de quanto que foi essa perda, mas pelo quem acompanha o mercado ali sabe que não está sendo tão rentável. E o tamanho das multas que o X tem de pagar ali conforme as decisões do Alexandre de Moraes? Não é muito ali. Para mim né? Mas para ele, bilionário, trilionário, aí não, né? São 20 milhões de reais em multas que ele teria de pagar por não suspender perfis que foram determinados ali pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Realmente uma questão muito mais financeira do que em qualquer outra aí na decisão de tirar do país. E como para ele é pouco dinheiro, né, ele resolveu comprar essa decisão, essa disputa política aí com Alexandre de Moraes, Yasmin. Afonso, o Jesus vai trazer aqui pra gente, para essa nossa conversa, um assunto que é vindo ali do Supremo Tribunal Federal, não especificamente
o ministro Alexandre de Moraes, mas tem a ver com essas decisões. Jesus, eu não vou antecipar os fatos, não. Vai contigo. Pois é, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, começou a julgar em plenário virtual recursos de plataformas, a plataforma X, o X, né, antigo Twitter, e também o Discord e o Rumble. São 3 plataformas que são usadas na troca de informações por criminosos, né? Aí varia cada um com o seu respectivo crime. Discord, por exemplo, muito usado ali você que tem filho adolescente, né, o Afonso, você sabe disso, Discord ali é como se fosse um WhatsApp dentro de um jogo, usado ali dentro de um jogo, e crimes, até pedofilia, tudo isso é cometido dentro do Discord. Então, muitas investigações acabam respingando nessas plataformas, e no caso da plataforma X em específico, ali é um crime relacionado à exposição de ideias que podem de alguma maneira ferir a legislação brasileira. Esse é o entendimento do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news, por isso que ele determina, né, que a plataforma X tire do ar determinados perfis, porque estariam afrontando a legislação brasileira, a Constituição brasileira mais especificamente nesses casos. E essas 3 plataformas, é um conjunto de recursos, especificamente da plataforma X, a plataforma X é o que tem a maior quantidade de recursos em análise no Supremo Tribunal Federal, empacotaram esse julgamento, colocaram todos em um mesmo balaio e estão julgando de uma vez só ali na primeira turma. Julgamento que começou na madrugada, né, de ontem e segue na madrugada de ontem para hoje, na verdade, e segue pela próxima semana. Os ministros vão depositar ali cada um seu voto na plataforma virtual do Supremo Tribunal Federal ali. Ministro Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. E essas provedoras de determinados serviços aqui de redes sociais, então, estão, entre outros pedidos, solicitando revisão de multas. A gente estava falando de valores aí, é curioso, né, o Afonso, porque algumas multas ali na casa dos 100 mil reais e a plataforma X pedindo revisão de multas. Está muito caro para a plataforma X pagar isso de acordo com a argumentação que consta ali nos autos, né? Enfim, esse é o contexto que a gente está te passando aqui para a gente seguir adiante aqui com o nosso bate-papo, tentando entender o que está dentro dessa discussão, desse conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, e o que está também ao redor, né? O papel das plataformas digitais, dos serviços de redes sociais aqui no Brasil. Essas mudanças todas aí na tecnologia, a justiça não consegue acompanhar no mesmo passo, né? A legislação não consegue acompanhar o mesmo passo, né? E aí fica esse discurso, Jesus, de que, por exemplo, no Twitter, no X, eles estavam só pedindo para retirar posicionamentos políticos, tá? Referindo apenas à liberdade de expressão, mas não é verdade. O embate ali do judiciário contra o X foram acusações de pedofilia. Eu tô com um trecho aqui de uma decisão de que quando as primeiras decisões de suspensão de perfis chegaram. Então vamos lá. Há mensagens que davam conta ali de pedidos de informações do Ministério Público sobre casos envolvendo notícias falsas sobre Covid-19, retirada do ar de conteúdos com falsas acusações de pedofilias e pedidos do Senado durante a CPI da pandemia, que apurou a participação ali do então presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, tinha caso de pedofilia, gente. Não era caso assim, eu apenas dei a minha opinião e por causa disso o Alexandre de Moraes mandou suspender a minha conta no Twitter. Não era isso. Então, assim, a justiça está tentando acompanhar essa celeridade, mas também está de olho em crimes que estão sendo cometidos. Nós temos senador da República que teve recentemente pedido ali para suspender as contas dele e o X descumpriu essa decisão. E já afirmou agora que vai continuar descumprindo. Aí, hoje, quando eu levantei para vir para cá, eu falei assim, bom, vou dar uma olhada ali e ver se o X está funcionando. Está em pleno funcionamento, né? E no comunicado ontem que o X enviou, após essas 24 horas da decisão do Alexandre de Moraes, a notificação do Alexandre de Moraes, eles falaram o seguinte, que simplesmente não vão cumprir ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Não é só censura de opositores políticos. Como eu falei aqui, tem criminosos usando essa plataforma para disseminar conteúdos ali ilegais, né?
discursos de ódio, crimes de pedofilia. Isso aí não pode ser aceito em lugar nenhum do mundo, né? Pois é, eu tô olhando aqui, Afonso, no X, quais são os assuntos mais comentados, né? A hashtag mais comentada. Das 3 primeiras, a segunda é falando do ministro Alexandre de Moraes e a terceira é não caiu, fazendo a referência que o X realmente segue funcionando e tá aqui no Brasil no pleno funcionamento, mas a gente sabe também, né, que pode acontecer alguma coisa ao longo do dia de hoje, principalmente por conta desse avanço que o Supremo Tribunal Federal está fazendo em assuntos ali correlatos e que tenham, de alguma forma, que deem, né, respaldo para essas decisões de retirar ou não, de multar ou não. São temas ali muito pertinentes e muito comuns e agora a primeira turma está trazendo, né? Jesus trouxe pra gente, está fazendo esse julgamento. Vai até quando, Jesus, esse julgamento? Em plenário virtual? Vai até o dia 6 de setembro, dia Então, 30 semana de que vem, agosto, né? De uma sexta-feira até a próxima sexta-feira. seguinte, Então, pode terminar antes, pode pedir destaque para plenário físico, tem isso também, né? Pode. Mas, pelo menos a princípio, segue em plenário virtual e a gente vai acompanhar